Sejam bem-vindos ao Sem Filtro, o videocast podcast da Liga Portugal. Como já é habitual, podem ver todo o episódio na Liga TV ou ouvi-lo no Spotify ou mesmo no iTunes. O convidado de hoje nasceu em Angola, cresceu em Portugal e fez praticamente toda a formação no Benfica. Foi campeão europeu, sub-17 e também sub-19 por Portugal. Afirmou-se na equipa principal das Águias, ainda muito jovem, e hoje é um dos médios defensivos portugueses a jogar na Premier League, conhecido pela intensidade dentro de campo e também pela discreção fora dele. Florentino Luís, seja muito bem-vindo ao nosso Sem Filtros. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar a falar com vocês e espero que seja uma conversa produtiva. Acho que vai ser. Isso. Florentino, atualmente estás de férias, mas estás no Burnley. A Premier League era um objetivo teu? Sim, atualmente estou a desfrutar das férias porque o ano passado até... Estas estão a saber melhor porque o ano passado nós tivemos poucas férias, como fomos para o Mundial de Clubes e assim o requereu. Então agora estou aqui a desfrutar com a família, a preparar já para a próxima época. Mas chegar à Premier League é um sonho. Creio que é de todos os jogadores que começam a carreira, um dia gostavam de jogar nessa liga, porque é a liga mais competitiva do mundo. E chegar lá foi o realizado de um dos meus objetivos, então estou muito contente. O que é que sentes que mais mudou nesta transição? Ou seja, desde que aí chegaste, quando chegaste à Inglaterra, pergunto isto porque foste do Benfica, fizeste aqui em Portugal quase toda a tua carreira e estiveste apenas depois de 2 épocas em mais 2 clubes. Acho que muda muita coisa, assim, falando mais no modo pessoal. Nasci um filho em Inglaterra, uma coisa que eu nunca imaginava, dar à luz a um filho fora do país que eu estou habituado, que é Portugal. Saí do Benfica, já não tenho mais vínculo com o Benfica. É um clube que desde quando era pequeno tive muito carinho e é uma ligação, uma desconexão que acontece que pesa para mim, mas são coisas da vida e era um rumo que necessitava tomar. Então acho que muda muita coisa. Também entro numa cultura diferente que eu não estou habituado, mas com a família e as pessoas ao redor, tudo se torna mais fácil. Exato, mas quando chegas ao futebol inglês, o ritmo é diferente. É muito diferente e ouvia falar de entrevistas de colegas que diziam que era muito diferente e qualquer pessoa acho que nota que vê na televisão, mas quando a pessoa sente na pele, ah, vê mesmo que aquilo que as pessoas falam é verdade. E eu antes de ir nos jogos, foi nos treinos que eu lembro-me de chegar lá e acreditar que estava muito bem preparado, né? Mas depois com os treinos, a diferença dos treinos, notei que necessitava de melhorar alguns aspectos para estar bem fisicamente, porque se um jogador não está bem fisicamente, depois não consegue demonstrar as suas qualidades técnicas, né? Porque não consegue acompanhar os outros, então isso foi uma prioridade na minha chegada aqui. Exato, mas dirias que depois foi uma fácil adaptação? Demoraste umas semaninhas a entrar naquele ritmo, mas depois a adaptação foi tranquila. Sim, depois de algumas semanas a pessoa entra no ritmo, porque se nós estivermos dedicados e estivermos focados naquilo que nos pedem, ainda que seja difícil, depois chega a uma altura que meio o corpo se habitua, porque eu costumo dizer que o ser humano É um ser de hábitos. a ser de hábitos, então se nós nos propusermos a ir ao limite todas as vezes, depois chega ao jogo, que é o sítio mais difícil, né? E se torna um pouco mais natural. Mas essa diferença faz com que nós, como jogadores, né, quando chegamos num sítio que não estamos acostumados e nós nos propomos a esse desafio, faz com que nós possamos crescer dentro do campo. Muito bem. Cresceste aqui em Portugal, mais especificamente em Lisboa, no entanto nasceste em Angola. Teve influência no teu crescimento e na tua educação? Teve influência o quê? Eu nascer em Angola ou crescer em Portugal? Teres nascido em Angola, se as raízes estavam muito vincadas quando vieste para cá, Uhum. a tua família, se também te fez ter sempre este contacto com as tuas raízes, apesar de depois de teres crescido, teres feito aqui depois toda a tua infância e todo o teu desenvolvimento já ter sido cá. Sim, eu venho com um ano de Angola para Portugal. Na altura
se não me engano, estava a ver a Guerra Civil, ou se tinha acabado, ou uma coisa parecida, e os meus pais vêm para Portugal em busca de condições melhores, porque aqui também era mais seguro. E desde então ainda não voltei, mas pretendo voltar muito brevemente. É um dos remorsos que eu tenho de não ter voltado mais cedo a Angola. Mas tudo Os isso, teus pais costumam lá ir? sim, costumam lá ir, mas só que eu depois nunca cheguei. Mas depois desse percurso, eu ter nascido cá em Portugal, meus pais sempre desde cedo fizeram-me ver que a vida, nós temos que aproveitar as coisas que temos que dar valor às coisas que nós temos na mão, porque nada é por garantido. E acho que quando uma pessoa sai de um ambiente de guerra, né, dá ainda mais valor às coisas, e eles terem saído desse ambiente, depois eu ter crescido com eles passaram uma educação muito boa, que fez eu a cada passo sentir-me grato por no sítio onde eu estou. Nunca esquecer que devemos ter objetivos e querer coisas maiores, mas ser grato pelo momento onde nós estamos. E isso tudo influenciou em mim e ainda influencia nas minhas filhas, porque tento passar um pouco daquilo que os meus pais me passaram. E como é que nasce aqui esta tua paixão do futebol? Acho que é uma coisa muito natural. Se nós formos olhar, voltarmos atrás, hoje em dia já há um pouco menos, mas se formos voltar atrás, todo homem que gostava de jogar bola na rua, porque era uma coisa prática, era uma coisa que era, nem era preciso ter campo, era só ter um pouco de chão. Às vezes nem era preciso ter bola, era ter coisas de esponjas, meias, e enrolavam e dava para fazer uma bola. E então o homem cresce muito nesse ambiente, e foi o ambiente que eu cresci, era a atividade que fazia mais, era jogar a bola. E felizmente a minha paixão Conseguiste fazer consegui, disso vida. claro que é uma sorte, e infelizmente isso foi algo que ficou entranhado em mim, e comecei no futsal, mas depois fui para o futebol e teve aí sempre o meu prazer. Exato, era mesmo isso que te queria perguntar. Quando eras mais novo, chegaste mesmo a fazer futsal, até primeiro que futebol. Teve alguma influência no teu desenvolvimento técnico? Teve uma coisa engraçada, agora estou-me aqui a lembrar de uma história que eu jogava futsal, né? Joguei uns 2 anos, depois eu passei para o futebol no Real Massamá. E no futsal nós temos o hábito de pegar muita bola com a sola, né? E depois eu fui para o futebol e os treinadores não gostavam muito, né? Porque no futsal é uma recepção mais segura, mas no futebol muitas das vezes a bola escapa. Então os treinadores sempre implicarem comigo. Até Tentar mudar isso. não percebi, Para tentares mudar isso. vão dar isso, porque muitas das vezes a bola escapa, mas é um hábito. Até acho que o Mister é uma coisa que eu levava até há pouco tempo, que eu creio que o Mister Lage, na primeira passagem dele, quando eu vou para equipar, ele dava muito na cabeça por isso, por receber a bola com a sola, mas isso são coisas que ajudam, dão benefícios, mas também, por outro lado, a pessoa tem que se adaptar ao momento que está para ter o melhor desempenho. Exato. Comecei ao fazer a tua apresentação, dizer que és muito conhecido pela tua intensidade dentro de campo, mas também pela descrição fora dele. Mantens-te sempre assim, um bocadinho fora dos holofotes, tentas manter mesmo essa descrição, se calhar uma privacidade, a manter essa privacidade. Sentes que ainda és o mesmo miúdo antes da fama e deste teu desenvolvimento e crescimento? Não, sem dúvida. Quando nós crescemos num meio em qual nós temos acesso a muita coisa, algumas coisas até mais fáceis do que a média das pessoas, de que qualquer jovem, né? Porque começamos a ganhar dinheiro um pouco mais cedo e conseguimos fazer coisas que alguns jovens não conseguem fazer. E até a fama, É isso. desde cedo. E tem a fama. Acho que se nós conseguimos guardar o nosso coração, isso é o ponto principal para nós estarmos em qualquer patamar e continuarmos da mesma maneira, porque as coisas que nós ganhamos no futebol, um dia vão passar, um dia a carreira vai acabar, e a única pessoas que vão estar do nosso lado vai ser a nossa família, vai ser as pessoas que durante o processo estiveram do nosso lado. Então eu gosto de dar valor às coisas simples e, claro, desfrutar daquilo que o futebol me dá, mas dar valor às coisas simples, porque no final isso é que fica. Exato. Também não escondes que és um homem de fé, dirias que é um dos pilares mais importantes da tua vida. É, sem dúvida, é o pilar mais importante da minha vida.
porque se eu estiver bem nesse aspecto, tudo à volta eu vou dar mais de mim, vou estar melhor preparado, vou estar mais focado. Então, isso é uma coisa que eu tenho como rotina. A primeira coisa quando eu acordo é orar, é conectar-me com Deus e pôr o meu espiritual em dia, porque aí depois todas as coisas fluem de uma maneira mais natural. E é uma coisa que a minha família tem vindo a perceber, né? E quando nós entendemos isso, quando as coisas não estão tão bem, né? Assim profissionalmente falando, nós entendemos que essas coisas são passageiras, como eu disse há pouco, e aquilo que mais importa é nós sermos boas pessoas, estar tranquilas, estar bem com a vida, desfrutar e deixar que as coisas se desenrolem naturalmente. Exato. São valores que tentas também transmitir para as tuas filhas. É, eu tenho o hábito de orar sempre, a primeira coisa assim que faço quando eu acordo, e estou nesse processo, né, que elas têm 4 anos, 2 anos, depois tenho um filho que está com uns 4 meses, e eu insisto com elas, de uma forma ainda mais leve, mas quando elas acordam, Claro que são pequeninas. quando elas acordam de ir orar, eu oro com elas, a primeira coisa que eu faço é ir orar com elas, falar um bocadinho, não falo muito, mas falo um bocadinho, ler a Bíblia, e elas gostam de dormir, é complicado, mas já começa a entrar na cabeça delas, porque elas acordam, elas já sabem, não, tenho que ir ter com o pai, porque ele vai orar comigo, eu tenho que ir ter com a mãe. Então são coisas que ficam na cabeça delas e transmitir princípios vai ser mais importante de que dar qualquer coisa. Muito bem. Florentina, entraste muito novo no Benfica, como já falámos, fizeste também lá toda a tua formação. Lembras-te do impacto que sentiste nos primeiros tempos? Ah, impacto sobre a minha vida, sobre a minha vida. Sim, sim, sim. E o facto de tão novo já teres entrado para uma formação que era muito forte também na altura, ainda continua a ser. Só, desculpa, não percebi a pergunta. Estava a falar de quando eu entro na equipa principal ou quando eu entro mesmo no Benfica? Quando entras mesmo no Benfica, isto porque Ah, eras muito novo. Era muito novo mesmo e eu nem acreditei, para ser sincero, porque foi uma história engraçada, foi muito rápido, que eu estava a jogar contra o Benfica, estava no Real Massamá, e durante o jogo, o Benfica, os olhares vão falar com o meu pai e com o meu irmão que estava a ver o jogo, e eles vão falar com os meus pais e dizem assim, olha, será que o Florentino, se nós falamos que no final do jogo ele assina pelo Benfica? E disseram, não, com certeza vai assinar. Então eu saio do jogo contra o Benfica, estava no Real Massamá, e já tenho o papel para assinar pelo Benfica e eu, claro, sem dúvida, queria assinar pelo Benfica. Que idade é que tinhas? 11, se não me engano, 11 ou 12, se não me engano. Então foi tudo muito rápido, ainda deu tempo de eu digerir tudo, mas quando a pessoa cai na realidade e vê na dimensão do que está, a pessoa entende que está a viver um sonho e foi assim a minha caminhada toda. De vez em quando acordava e eu pensava, nossa, estou mesmo a jogar no Benfica e toda a caminhada no Benfica foi um sonho. Continuas a sentir isso agora passando para aí? Sim, porque eu gosto de acompanhar o Benfica sempre. Não, não, desculpa, se continuas a sentir que estás a viver o sonho Não, sem dúvida, todos os dias. todos os dias. Ainda mais que agora estou na Premier League, porque jogo contra jogadores, alguns ainda apanho alguns jogadores que via quando era mais pequeno na televisão, e agora poder confrontar treinadores, por exemplo, falar do Guardiola, são treinadores que quando era criança eu via e agora estou a defrontar as equipas deles. É sempre um sonho, mas eu tento sempre viver o sonho, mas também conseguir objetivos dentro dos sonhos, né? Exato, com os pés na terra. Isso. Sentiste logo a pressão na formação do Benfica? É, é natural, porque nós estamos inseridos numa cultura de vencer e o Benfica é elite, assim dizendo, é um clube que desde cedo dá nas condições todas para que nós cheguemos à equipa principal e tenhamos só a mentalidade de ganhar e o clube vive, respira isso, que é a vitória. E tudo aquilo que nós fazemos quando éramos crianças, chega a mais velhos, aquilo fica entranhado dentro de nós, é por isso que o Benfica tem sempre os jogadores com a mentalidade certa e é por isso que dá muito certo. É quase uma cultura, não é? É isso, é uma coisa.
Depois, com 17 anos, estreias-te na equipa B. Nesse mesmo ano, são campeões europeus sub-17. Como é que foi atingir esse feito? Ah, aí parece que a pessoa sente-se no auge da carreira. Eu senti-me no auge da carreira, porque penso, nossa, cheguei aqui e já está. Mas eu acho que às vezes falo com as pessoas mais próximas de mim, aí foi onde me deu o clique que eu poderia ser mesmo jogador profissional e que estava muito perto de conseguir ser jogador profissional, que nada estava garantido, mas que estava a se tornar uma coisa muito séria. Era real. Que era real, porque eu lembro-me de nós, sub-17, temos a nossa preparação, né? E nós faltámos à escola durante alguns jogos na seleção, porque coincidia, porque Essa não parte também devia ser agradável. Bom miúdo. é complicado. E nós, jogadores, na escola, muitas das vezes ouvimos os professores dizer: vocês têm que estudar, vocês não sabem se vão ser jogadores, que é uma realidade, e eu digo hoje para os mais novos que têm que estudar, porque isso nem todos são jogadores e isso vai ser uma base fundamental. E a maioria não chega É isso, até é isso. E aquela dúvida está sempre dentro de nós: tenho que estudar mais, tenho que treinar mais, tenho que estudar mais, tenho que treinar mais. Será que é possível? As pessoas estão a dizer que não é possível. Será que eu me entrego por completo? Então aí, nesse Europeu de Sub-17, foi quando eu tive o clique que eu teria que estudar, ok, mas teria que me entregar um pouco mais ao futebol, porque estava ali perto e tinha que agarrar a oportunidade com as minhas duas mãos, e isso foi muito importante para dar um clique na minha cabeça. Exato. E nessa altura, que ainda tinhas que estudar, era difícil conciliar as 2 coisas? É muito difícil, é complicado. E lembro-me de algumas vezes dormir na sala de aula por de tão cansado que estava o dia anterior, porque a nossa realidade na altura era eu morando em Massamá, né, que é ali em Lisboa, treinando no Seixal. Nós tínhamos que apanhar comboio, tínhamos que apanhar metro, tínhamos que apanhar barco, e na volta fazíamos isso também. Fazias isso sozinho? Não, tinha alguns jogadores da zona, então nós Iam juntos? íamos juntos. E alguns os jogadores que são os meus melhores amigos hoje são jogadores que estiveram nesse processo comigo, nessa altura. Então é uma coisa que demanda muito de nós, mas nós sentimos que estamos aí por um objetivo, então mesmo cansados nós fazemos porque estamos a fazer por gosto. E isso tudo era muito cansativo e às vezes havia dias que eu nem via os meus pais, porque os meus pais tinham mais cedo que eu saía um pouco depois para ir para a escola, chegava a casa, eu ia à escola, depois ia direto para o treino, chegava a casa por volta das 22, 22h30, e os meus pais já a descansar para o Para o trabalho. dia seguinte? Então era uma rotina muito complicada, às vezes chegava na escola cansado, dormia, dava umas cestinhas, mas depois tinha que compensar, a estudar um pouco mais. Mas é um processo que a pessoa olha para trás e depois, quando consegue alcançar as coisas, dá mais valor àquilo que tem. Claro, todo o esforço acabou por compensar. Isso. A tua geração tinha nomes como a Rafael Leão, Diogo Costa, Dalot, Félix. Alguma vez sentiste que aquela geração era especial? Nós sentíamos entre nós que ah, a relação era especial. E a geração 99 foi uma geração que marcou muito o meu coração, não por aquilo que nós conseguimos, não por aquilo que nós jogávamos, se jogávamos muito bem ou muito mal, mas por aquilo que foi criado entre nós. Foi um laço muito forte. Eu acredito que até hoje acho que ainda não vivi um ambiente de tanta união como estava naquele grupo, porque é normal hoje em dia nas equipas já haver grupos, né? De pessoas que se dão umas mais bem com as outras, mas naquela equipa toda a gente dava-se bem com toda a gente, era como se fosse igual de toda a gente para toda a gente, e era uma coisa incrível. O facto de nós dançarmos antes dos jogos, que trazia uma leveza sobre nós. Então é uma geração que depois gerou muitos grandes jogadores, né? E alguns até já estão nas seleções, em grandes clubes, e a qualidade estava lá, dava para ver. Qual é assim a melhor memória que guardas desses tempos? É essa do dançarem antes dos jogos. Acho que isso é muito marcante. Tens E uma música que se ouvires agora ainda te leva a essa altura, leva-te a esse nós momento? tínhamos, nós havíamos
a música que nós dançávamos antes do jogo, mesmo assim, antes de nós irmos para o aquecimento, era sempre a mesma, né? Que é assim, uns 3, 4 minutos. Havia sempre uma vibe antes, né? De Qual música. era? Era Adonai. Agora eu não sei Quem é que canta? quem canta, mas eu acho que o nome da música é Adonai. E tinha uma dancinha? Havia uns que dançavam melhor que outros, né? Que ficavam à frente, mas ninguém se acanhava, todos dançavam e tínhamos uma mini coreografia também. Quais são assim os amigos que te ficaram dessa época? Assim, com os que eu mantenho mais contacto até hoje é o Mesak Chu e o Nuno Pina, os mais conhecidos por Tata, são assim as pessoas que eu tenho mais relação, mas falo de vez em quando falo com muitos que estão lá inseridos, mesmo hoje em dia, às vezes quando encontro em jogos contra, né, nós sempre falamos e nós lembramos de alguns momentos que passamos engraçados. Essa pressão que disseste que era um pouco intrínseca aos jogadores do Benfica, que passa e que faz disso mesmo, como disseste, o clube que é, faz com que vocês também tenham de atingir uma maturidade muito cedo. É, como, como nos é dada algumas regalias muito cedo, também as regalias vêm sempre acompanhadas de responsabilidades. Claro, Então, os jogadores, entendem que têm que ser maduros um pouco mais cedo, têm que começar a tratar das coisas um pouco mais cedo, e no Benfica ainda mais, e nós, desde cedo, entendemos que isso faz parte da vida, que temos que ser maduros um pouco mais cedo, mas falando por mim, eu aceitei. Acho que é a maneira mais fácil de lidar, é aceitar e saber que não vamos conseguir fazer as coisas todas bem, mas com o tempo nós conseguimos digerir tudo. exato, há tempo para aprender. E foi depois, sob o comando de Bruno Lage, que te estreaste na equipa principal do Benfica, e aí tinhas 19 anos. Que impacto é que este treinador teve em ti? O Mr. Bruno foi muito importante na minha caminhada, porque é ele que me dá a oportunidade De jogar na equipa principal. de cumprir o meu sonho, então sou sempre muito grato a ele e ainda mais do ter poder estreado no Estádio da Luz, que era um estádio que ia muitas vezes ver os jogos e depois saber que consegui alcançar esse sonho. Mas ele ensinou muita coisa e, acima de tudo, de estar sempre focado naquilo que, naquilo que poderia acontecer, estar sempre preparado, porque ele é um treinador que gosta que os jogadores estejam preparados para vários cenários e a sua ética fez com que nós, como jogadores, tivéssemos alcançado grandes coisas no Benfica e acho que não só na equipa principal, mas ele traz um grande impacto também na cultura, na visão da formação do Benfica. Lembras-te do teu primeiro jogo? Lembro, sem dúvida. Acho que nunca vou esquecer, porque por ter sido 10-0, Acho que nenhum benfiquista vai esquecer. por ter sido uma noite que é homenageado o Chalana, então foi o culminar de todas as coisas boas. Exato, foi uma expressiva vitória por 10-0 frente ao Nacional da Madeira e aconteceu em fevereiro de 2019. Acredito que esta noite esteja, como disseste aí, mesmo marcada na tua cabeça. Apesar de teres ainda 26, tens 26 anos, és o médio no ativo com mais jogos pelo Benfica. Imaginavas que o teu percurso, ou construir um percurso assim tão longo no clube? Ah, sim, a pessoa não imagina quando atinge o patamar, atinge o sonho, mas consoante o tempo vai passando, a mente vai abrir, né? E a pessoa vai sempre criando novos objetivos, como eu falei, e isso é uma coisa que cativa o ser humano, né? De ir por mais, ir por mais, e a partir do momento que a pessoa está inserida, o querer de desenvolver-se para chegar, para alcançar outro objetivo vai estar dentro de nós e o tempo vai passando e a pessoa vai notando que as coisas podem se tornar possíveis e depois ter alcançado a marca que alcancei, isso é muito gratificante. Quando olhas para os teus 183 jogos de águia ao peito, qual foi aquele que mais te marcou?
Foram muitos, também estou-te a fazer São uma muitos. pergunta complicada. Não, mas o primeiro, da O estreia. primeiro de todos. Da estreia foi o que mais marcou. E houve algum treinador que te tenha marcado particularmente? Não, acho que todos foram muito importantes. Como o Michelas, como disse, na, na aposta que teve em mim, de me abrir essa porta. O Mr. Schmidt, por ter me reaberto essa porta, que depois de 2 anos emprestado fora, abriu-me essa porta novamente e desfrutar esse sonho outra vez. E acho que são dois treinadores que ficam muito marcados. O Mr. Jorge Jesus ainda apanho, mas é só nas 2 pré-épocas. Mas também ainda tive algumas aprendizagens, apesar de só ser pré-época. Então, do valor a todos os que tive. Muito bem. E houve alguma taça, algum troféu que tenha tido um sabor ainda mais especial? Tu, no teu percurso pelo Benfica, conquistaram campeonatos, taças, supertaças? Eu diria que o segundo, o segundo campeonato, o segundo campeonato foi o que marcou mais, porque o primeiro é muito bom, né? E eu estou a viver um sonho, mas acho que o segundo marca mais porque é o reviver de um sonho. É viver algo que se calhar eu pensava na minha cabeça que nunca mais poderia acontecer. Porque no primeiro, ok, eu cumpro o sonho e depois aquilo é um objetivo do Benfica de ser campeão e acontece depois nós estamos alguns pontos de desvantagem sobre o Porto. Mas só que a reconquista, né, que acontece com o Mr. Schmidt, é algo para mim, mesmo para a minha família, que nós vivemos muito mais porque era como se fosse um sonho adormecido que é possível. Exatamente, era o que eu ia dizer, que ainda é possível e que vocês depois conquistaram. Depois em 2020 és emprestado ao Mónaco, vais para a França, depois vais mais um ano para a Espanha, para o Getafe. Sair do Benfica foi duro emocionalmente. Foi, ainda mais na primeira, foi a mais difícil, porque eu pensava que iria conseguir um lugar na equipa, e aí foi a primeira vez que me desfaço do Benfica, um pouco por empréstimo, mas foi duro para mim, profissionalmente, também foi um pouco duro pessoalmente, mas chega a um contexto que de uma língua diferente, uma cultura diferente, e ainda mais numa altura um pouco mais complicada, porque é a altura do Covid, ali em 2020, se não me engano, e também recém-casado com a minha mulher, e foi uma altura que eu passei um pouco mal, mas que hoje eu olho para trás e graças a essa experiência que hoje eu tenho o carácter que tenho e quando situações semelhantes estão prestes a acontecer, já consigo reagir de uma maneira diferente, porque sei qual é o caminho que eu devo tomar. Então, sou muito grato por essas experiências, porque fizeram-me crescer muito. E se calhar, se tivesse ficado sempre no Benfica, se calhar, se ficasse em Portugal, não teria crescido tanto, ficava mais no conforto. Então, hoje, para mim, quando me dizem, Florentino, tem aqui esta proposta fora do país, eu já aceito e já nem penso 2 vezes, porque sei que vai gerar algo dentro de mim. Exato, até acabas por agradecer estas oportunidades que Isso podes. mesmo. Mas foi a primeira vez nessa transferência que tiveste uma experiência internacional. Como é que foram estas épocas lá fora? Ainda por cima, passando por isso, estavas a dizer, eras recém-casado, estás afastado de casa pela primeira vez. É, vou falar um pouquinho das duas. No Mónaco foi mesmo muito difícil, eu até já disse em outro podcast, que foi uma altura que eu passei por uma depressão, né? E que já não me dava vontade de jogar futebol, já não queria saber de nada, porque não me sentia feliz a fazer o que eu estava a fazer, mas Mas com a porque estavas longe de casa, não tinhas aquele apoio, ou também teve que ver com a equipa em si? O que é que despertou isso? Acho que foi um contexto, foi tudo. Acho que foi uma bola de neve. Foi, Uhum. se calhar, foi o facto de eu não estar a jogar, foi o facto de eu estar fora, foi o facto de eu ser recém-casado, ainda não saber lidar com algumas coisas, foi o facto de eu ainda não ser tão maduro em Deus também. Claro. Ou seja, foi tudo ao mesmo tempo que fez com que eu chegasse a esse estado, mas com a ajuda da minha mulher consegui ultrapassar e com a ajuda dos meus pastores, dos meus amigos mais próximos,
e, como eu disse, foi algo que gerou dentro de mim um carácter tão forte que não sou inabalável, mas sou muito mais forte. E isso foi uma experiência que gerou em mim muita convicção sobre aquilo que eu tenho que fazer. Depois, passado esse tempo do ano, que eu sou emprestado ao Getafe, e aí eu recupero, digo assim que eu recupero a minha alegria em jogar futebol, porque aí eu desfruto do futebol, eu desfruto da minha família, eu desfruto daquilo que eu estou a fazer. Eu fico mais maduro em Deus, e depois, no ano a seguir, quando eu volto para o Benfica, aí já estou mais soltinho e as coisas também já fluem mais naturalmente. Também sinto que às vezes os obstáculos te ajudam a relativizar futuros problemas. Aquilo que anteriormente achavas que era um problema de maior dimensão, depois acabas por conseguir, pronto, relativizá-lo, não é? É isso mesmo. E quando nós temos essa perspectiva, é sempre uma questão de perspectiva, Claro. porque, como falam muito, é o copo meio cheio, é o copo meio vazio. Então a nossa perspectiva vai ditar muito o que vai acontecer assim. Há pouco destacaste aqui Roger Schmidt. Sentes que quando regressas ao Benfica, regressaste mais forte? Tiveste esses períodos onde também cresceste, como estás a dizer. Quando chegas ao Benfica, como disseste, não és inabalável, mas sentes-te com mais força. Sim, eu chego ao Benfica e sem a certeza alguma que iria ficar, porque eu até pensava, eu saio do Getafe e eu nem sabia se ia ficar, até a falar com os meus empresários, estávamos à procura de uma solução para ser novamente emprestado, porque eu tenho alguns jogos no Getafe, ah, mas não tinha a certeza, e também sendo novo treinador, e eu recordo que eu começo os treinos, né? E eram alguns jogadores e eu vejo que as coisas começam a correr bem, mas eu nunca pensava que ele ia começar a meter na equipa titular, até nós começamos a treinar jogos de treino, ele começa a meter na equipa titular e eu fico surpreendido. Mas eu depois, ao passar do tempo, começo a ver que ele está a apostar em mim e eu aproveito essa oportunidade. E na altura eu venho para Portugal, mas eu pensei assim, olha, eu venho para Portugal, mas se calhar só vou ficar aqui uns meses para a época e se calhar depois vou sair. Mas a minha convicção na altura foi tão forte que essa convicção fez com que eu tivesse focado e conseguisse alcançar as coisas. Exato. E depois, mais tarde, surge o Burnley. Qual foi o maior choque nessa transição? Há pouco falaste do ritmo, é um ritmo diferente, mantens a resposta. Ou houve aqui algo que também te tenha impressionado, que não estavas à espera? Acho que o ritmo foi a coisa que mais me impressionou, porque o clube em si eles receberam muito bem. Depois o facto de ter dois portugueses, não é dois portugueses, ter um brasileiro e um sul-africano que fala português. É ah, isso, era a língua. Disseste português porque a língua é a mesma, é mais fácil de comunicar. É isso. De ter duas pessoas que falam português também ajudou muito na minha adaptação à Inglaterra. E depois também o facto de ser uma cidade que tem as coisas que nós precisamos, porque eu estou no Burnley, mas só que eu vivo em Manchester, que é uma cidade maiorzinha, porque o Burnley é como se fosse um vilarejo mais pequeno, mas eu moro em Manchester e viver em Manchester que nos dá acessibilidade a muitas coisas. Por exemplo, nós temos uma loja com produtos portugueses, parece que não é Faz-te grande sentir coisa, mais próximo de casa. faz sentir muito mais próximo de casa. Depois também ter uma cozinheira brasileira que sabe fazer comida portuguesa também faz sentir mais em casa. Então, todos esses pequenos detalhes fazem com que a adaptação seja mais fácil e o choque, assim dizendo, foi mais intensidade, assim, dentro do campo, porque fora do campo foi muito tranquilo. Exato, agora em termos de vida pessoal, a tua família acompanha-te, se calhar também o facto de estares em Manchester faz com que esta adaptação mesmo da tua família também seja mais fácil. E depois é um lugar que tem voos diretos, que é muito mais fácil, é 2 horas e meia de voo e nós conseguimos trazer também a nossa família para cá muito facilmente. Às vezes em conversa com alguns colegas do clube, por exemplo o brasileiro, que ele diz que eu sou um sortudo por estar a 2 horas e meia de casa, porque ele quando quer trazer É alguém, mesmo. a logística é grande, não tem voos diretos para Manchester, tem que ir para Londres, depois é que vai para Manchester. Então tudo isso faz com que nós nos sintamos mais à vontade e depois para desfrutar. Qual é assim a comida que mais pedem à cozinheira? Que vos faz também assim sentir mais em casa?
Nossa, acho que é comida brasileira, porque nós gostamos muito de comida brasileira, porque nós convivemos com muitos brasileiros. Assim, arroz com feijão e carne, churrasco, acho que é a coisa Com que farofa? é isso mesmo. É a coisa que nós comemos mais. E sempre que nós comemos assim comida mais, imagino que nós comemos um bacalhau com natas, uma coisa assim, são coisas que nos fazem sentir muito em casa. E nós sempre que podemos comemos comida portuguesa, comida brasileira e gostamos muito. Os teus filhos são mais pequeninos, quer dizer, o teu filho é mesmo muito, muito pequenino, mas tens É, duas filhas que já têm noção que, pronto, que se falam aqui línguas diferentes. Elas em casa falam português e já sabem falar bem inglês na rua? elas ainda estão num processo de transição que elas este ano estudaram em casa. A mais velha ainda estamos a pensar, sai para a escola não agora no próximo ano, que aqui também começa-se um ano mais cedo a escola. Mas elas, a mais velha entendeu, achou um pouco estranho porque é a primeira vez que ela notou que havia pessoas que falavam uma língua diferente constantemente, porque ela quando estava na escola em Portugal, ela tinha aulas de inglês, mas era só por uns 15, 30 minutos. Mas depois quando ela começou a notar que as pessoas estavam toda hora a falar uma língua que ela não percebia, quando eu chego cá, ela estava sempre ao meu lado e dizia sempre assim, pai, o que é que ela está a dizer? Pai, o que é que ela está a dizer? Toda hora porque ela que estava interessada em saber o que é que as pessoas estavam a dizer e, querendo ou não, já era nela, na mais velha, que já percebe as coisas, uma certa, ah, um certo clima de desconfiança, mas à medida que o tempo foi passando, ela foi querendo perceber e nós até aqui para o final arranjamos uma professora que vem dar aulas a ela de inglês e ela aprendeu muito, porque é uma professora muito prática que faz as aulas com as necessidades do dia a dia e não muito de teórico, mas elas quando começaram a entender que estavam num ambiente diferente, elas por vezes, claro, sentem saudades de Portugal, mas elas entendem que a mais velha entende que é um tempo e que ela tem que se adaptar à situação. Claro, e essa professora também sabe falar português ou é só inglês? Fala, ela fala galego, fala bem espanhol, fala galego, mas ela percebe bem português, Se então consegue. calhar, se calhar a consegue tua filha ainda vai aprender a falar espanhol e é, inglês, as duas juntas. E sabias também, desenrascavas-te bem com o inglês? eu Uhum. sim, é engraçado quando as pessoas perguntam como é que eu aprimorei o meu inglês. O meu inglês não é top, mas consigo perceber quase tudo. E se falarem num ritmo, Já consigo. bom. Já. Mas eu aprimorei o meu inglês no balneário, no Benfica, porque eu tinha as bases da escola. Mas depois, na equipa profissional, como vinha muitos estrangeiros para o clube e eles no início não sabiam falar português, e para haver uma comunicação, eu esforçava-me a falar inglês com eles e fui sempre assim tentando, esforçando, e às vezes muitas vezes corrigiam como falar, ainda hoje também não falo tudo perfeito, mas foi aí que eu aprimorei o meu inglês no balneário do Benfica com os jogadores estrangeiros que vinham para lá. Também é com o tempo e dizem mesmo que aprender a falar português é que é mais complicado até do que aprender a falar inglês. E a tua mulher, essa transição em família? Já foi a terceira transição dela, né? Para um sítio diferente, mas ela tenta sempre a perceber que é a vida que nós estamos a viver agora e que a ajuda dela é fundamental para eu estar bem, porque se ela não estiver bem, eu não estou bem. E se calhar se não tiveres a tua família perto de ti também não, se calhar não te sentias tão apoiado É e isso era mesmo. mais difícil a transição. É isso mesmo. Então ela, para mim, é um pilar que sem ela, acho que ter os filhos, dar uma boa educação, estar a ficar no futebol não seria possível. Então eu dou muito valor a ela e tudo que ela faz, ainda que seja uma coisa que por vezes está fora dos holofotes, mas é uma pessoa muito importante na minha vida. Claro. Florentino, qual é que dirias que foi assim o melhor momento da tua carreira? Melhor momento da minha carreira. Creio que, creio que a conquista dos campeonatos pelo Benfica foram os melhores momentos da minha carreira, porque, Mas destacas um? como eu disse anteriormente, a segunda, a segunda, Exato. a segunda conquista e a estreia
a estreia no futebol profissional. Desses são os dois momentos que são mais marcantes, né, da minha vida. E agora, qual é que dirias que foi o pior? Também acho que já sei qual vai ser a tua resposta. O pior momento. Se calhar agora este ano, na descida de divisão com o Burnley, acho que é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça que poderia acontecer, descida de divisão com um clube, mas depois pensando, eu reconheço que, estando na liga mais competitiva do mundo, era uma coisa que estava sujeita a acontecer, e porque as equipas são todas muito difíceis de jogar, mas vejo como uma aprendizagem, e ainda que seja se calhar o pior momento, assim dizendo, profissionalmente, é uma aprendizagem muito grande porque consegui fazer coisas que nunca tinha feito em termos de jogo, e então é uma coisa que vou levar para a minha vida. Claro, o Burnley também é conhecido assim pela intensidade, agressividade, sem bola. Dirias que o teu jogo se encaixa melhor neste futebol que é assim mais físico, mais intenso? Sim, aí o meu futebol é mais parecido, se calhar, e eu consigo me adaptar, mas eu se calhar diria, é um pouco estranho falar isso, mas eu se calhar diria que eu a encaixo mais nos sítios que se calhar não são tão assim, porque assim destaca o meu jogo. Nos sítios que as pessoas todas Ah, à sim, volta já são assim, é uma coisa que eu me adapto bem, mas se calhar já não me destaco assim tanto. Mas estar aqui está-me a dar outras coisas que se claro. calhar eu já não pensava que tinha, porque saio do conforto a todo o tempo, então é algo que eu não me arrependo de vir para aqui. Então é algo que eu quero continuar, é algo que eu gostaria de continuar, era jogar aqui neste nível na Premier League. Mas não sentes que podes não te destacar tanto, mas isso também traz ao de cima, se calhar, uma maior vontade de competitividade, também de melhorias em ti para te conseguires destacar? Sim, sem dúvida, porque quando a pessoa vê que está num ambiente e se calhar o destaque não é tão grande porque as outras pessoas também conseguem Também fazer são, a exato. mesma coisa, a pessoa pensa, espera aí, tenho que fazer algo diferente para me destacar. E aí é que entra a superação, no qual a pessoa percebe que tem que arranjar outras maneiras de destacar sem se esquecendo da sua base. E é isso que tem acontecido comigo, que eu tenho conseguido arranjar outras maneiras de destacar sem esquecendo da minha base, e faz com que eu possa fazer outras coisas. Consegues dar assim um exemplo? Por exemplo, conduzir mais com a bola, fazer passes mais longos, aguentar mais o contacto, porque eu sou um jogador de muitas interseções, muitos cortes, mas não sou assim tanto de contacto, segurar a bola, mas é uma coisa que eu sei aqui que eu tenho que fazer, porque assim o jogo pede de segurar a bola, de às vezes acalmar o jogo através da minha tranquilidade e de não só passar, de às vezes ter conduzido, de ter que travar, de ter que esticar mais o jogo porque o jogo é muito rápido e assim impede. Então essas coisas todas fazem com que eu me supere. Encontraste alguém com um jogo parecido com o teu? Não, aqui para ser sincero, ainda tem alguns jogadores com um jogo parecido ao meu. Digo que neste momento alguns estão num patamar acima, mas é bom reconhecer isso e saber que há margem para melhorar. Exato, e faz-te mesmo isso, faz-te querer melhorar. Tens algum sonho ainda por cumprir? Sim, tenho o sonho de jogar na seleção nacional, tenho o sonho de um dia ganhar uma Premier League e uma Champions. A nível pessoal? A nível pessoal, o meu sonho é aproveitar com a minha família, eles estarem bem, estarem saudáveis. Acho que isso é a maior felicidade que eu posso ter, de ver a minha família bem, porque as outras coisas, tudo o que é material, carros, casas, isso tudo vem com consequência. Muito bem. Florentino, nós no final fazemos sempre assim perguntas de resposta rápida, ou seja, tens que me dar aqui respostas mais rápidas, pode ser? Combinado. Bora lá. Quem foi o melhor jogador com quem jogaste no Benfica? Jonas, E no Burnley? Jadon Anthony.
E agora, de todos, qual foi o jogador mais competitivo com quem jogaste? Ou seja, em ambas as equipas. Jogador mais competitivo. ah, Fabregas. E o mais divertido? Ah, De todos com quem já te cruzaste? Pode ser André Almeida. Aquele que era impossível de parar nos treinos? Tarapte? O melhor treinador? Eu vou numa situação complicada. Vou dizer uma resposta meio não tão comum, mas vou dizer Diogo Teixeira, que foi um treinador das minhas camadas jovens, que me trocou de posição de lateral para, para médio defensivo, Colocou-te na tua posição? na minha posição. O clube mais exigente? Benfica. E aquele com o melhor ambiente? Benfica. O estádio onde mais gostaste de jogar? Muitos. Posso dizer Diz-me Liverpool. um. Liverpool, Anfield. E Portugal ou Inglaterra? Sei que ainda tens sonhos para cumprir aí, mas se pudesse escolher. Onde jogar? Inglaterra. Muito bem. Florentino, olha, muito obrigada pela tua presença, também pela tua disponibilidade aqui para o nosso podcast. E ficámos assim a conhecer melhor Florentino Elias. Recordo que este episódio já está disponível no site da Liga TV, também na nossa app, e pode também ouvi-lo no Spotify e no iTunes. Obrigada a todos e até o próximo Sem Filtros.